tema da aula: sangue humano. Nós vamos falar especificamente do sangue humano, embora nós possamos fazer algumas referências a sangue de outras espécies. Haverá mais para frente um estudo comparativo. Da mesma maneira que nós pegamos o esqueleto e comparamos com todos os esqueletos dos diversos grupos, em algum momento nós faremos a comparação de todos os sistemas circulatórios dos diferentes grupos. Legal? Hoje o objetivo é realmente falar especificamente do sangue humano. Vamos começar dando uma olhadinha na composição. De que é feito o sangue? O sangue, na verdade, apresenta uma parte líquida e uma parte sólida. Um detalhe muito interessante para vocês já começarem guardando é o seguinte: o sangue é um tecido. Da mesma maneira que existe o tecido epitelial, o tecido nervoso, o tecido muscular, existe um tipo de tecido chamado tecido conjuntivo, que é separado em subtipos, e um desses subtipos é o tecido sanguíneo. Então, em termos de classificação anatômica, o sangue é classificado como um tecido. O que diferencia o sangue, o tecido sanguíneo, dos demais tecidos é a substância intercelular. O que é substância intercelular? O que é inter? Entre. Então, substância intercelular é a substância que está entre as células, correto? O que caracteriza o sangue, o que diferencia o sangue dos demais tecidos é que a substância intercelular é líquida, enquanto nos demais tecidos essa substância intercelular é pastosa, é sólida, tem alguma outra consistência. Então, o sangue é um tecido, em especial é um tecido conjuntivo, que tem como destaque a presença de uma substância intercelular líquida. O sangue, então, tem uma parte que é líquida e uma parte que é sólida. A parte líquida do sangue recebe o nome de plasma. Então, plasma, por definição, é a parte líquida do sangue. O plasma nada mais é do que a substância intercelular do tecido sanguíneo. Olha que interessante, o plasma é 90% água. Tirando a água, temos cerca de 7% de proteínas, 0,9% de sais minerais e 2,1% de outras substâncias. Como assim outras substâncias? Se vocês pegarem aquela nossa aula de componentes da célula, de componentes químicos da célula, notem que água está aqui, sais minerais estão aqui, perfazendo os componentes inorgânicos. Proteínas aqui, cadê o resto? Carboidratos, tarará, todos os demais, vitaminas, estão aqui nas outras substâncias, correto? Por que não dei destaque para essas outras substâncias? Porque elas estão presentes em pequena quantidade, tanto é que a soma de todas elas perfaz cerca de 2%, e para nós, muito mais importante do que o conhecimento dessas outras substâncias no plasma é a presença das proteínas e dos sais minerais, porque isso aqui é que vai definir a chamada pressão osmótica do plasma, e é isso que vai definir o deslocamento de substâncias entre sangue e células. Então, mais para frente, quando a gente entrar nesse detalhe de como é que uma substância entra na célula, como é que uma substância sai da célula, coisas desse tipo, o importante é você conhecer o teor proteico do sangue. Outra coisa importante aqui, de saber que o sangue contém proteínas, é que muitas dessas proteínas são de extrema importância, por exemplo, na defesa do corpo, são chamados anticorpos. Essas proteínas são importantes na manutenção do teor hídrico do sangue, ou seja, da quantidade de água presente no sangue, e assim por diante. Então, as proteínas, de fato, se destacam. Então, isso daí, água, proteínas, sais minerais e outras substâncias, estão constituindo a parte líquida do sangue, que recebe o nome de plasma. E o sangue tem também uma parte sólida, constituída por células essas que em conjunto recebem o nome de elementos figurados. Então, elementos figurados do sangue são
as células que constituem o sangue. As células e fragmentos de células, porque vocês vão ver que tem um grupinho aí que não é célula de verdade. Essa é a parte sólida. Vocês vão perceber que tem um grupinho aí que não é de célula propriamente dita, e sim pedacinhos de célula. Tá? Então, a parte sólida do sangue recebe o nome de elementos figurados e é constituído por células e fragmentos de células. Aqui nós destacamos as hemácias, também conhecidas como glóbulos vermelhos, os leucócitos, também conhecidos como glóbulos brancos, e as plaquetas. Essas plaquetas que são os tais fragmentos de célula que eu falei agora há pouco. Plaqueta não é uma célula propriamente dita, ele é um pedaço de célula que entra na circulação sanguínea. É importante? Muito. Alguém lembra a função delas? Coagulação sanguínea. Eu acho que coagulação sanguínea é uma das funções mais importantes. Por quê? Sangrar até morrer, né? A coagulação sanguínea impede a perda de sangue por hemorragias e tudo mais. Então, aí estão as substâncias e estruturas que compõem o sangue. Então, rapidamente retomando, sangue formado por uma parte líquida e uma parte sólida. Principal componente da parte líquida, água. Nome da parte líquida, plasma. Nome da parte sólida, constituído por células e fragmentos de célula. Quais são as células? As hemácias e os leucócitos. E os fragmentos de células são as plaquetas. Muito bem. O plasma, em especial, tem como característica o seu equilíbrio com o líquido intercelular dos tecidos, dos outros tecidos. O plasma é o líquido intercelular do sangue. Mas todos os demais tecidos se caracterizam por apresentar, com maior ou menor quantidade, um líquido entre as células. Vejam, eu não estou falando da substância intercelular. O que eu estou dizendo é o seguinte: em qualquer outro tecido do organismo, no espaço localizado entre as células, existe um líquido que mais ou menos circula por esses espaços. Esse líquido que circula por esses espaços recebe o nome de líquido intercelular. Muitas vezes nós vamos encontrar o nome líquido intersticial. Se eu analisar a composição química do líquido intercelular, do líquido intersticial, eu vou perceber que é muito parecida com a do plasma. Em termos assim de quantidade de sais, quantidade de açúcares, em termos de teor proteico e tudo mais, eu percebo que o líquido intersticial tem uma composição química que lembra bastante a composição química do plasma. Agora, mais interessante que isso, existe um equilíbrio entre os dois. Como assim um equilíbrio? Existe uma distribuição de substâncias de tal maneira que a pressão osmótica dentro dos vasos sanguíneos e a pressão em geral e a pressão osmótica dentro dos tecidos apresentam certo equilíbrio. Para quê? Para evitar saída excessiva de líquido do sangue e para evitar entrada excessiva de líquido no sangue. Então existe um equilíbrio, uma composição semelhante e uma quantidade semelhante de substâncias. Legal? Então há um equilíbrio entre plasma e líquido intercelular. As principais proteínas encontradas no plasma: as globulinas, que estão distribuídas aí entre as alfa, beta e gama globulinas, que são proteínas que estão diretamente ligadas ao mecanismo de defesa do organismo contra invasores, contra antígenos dos mais diferentes tipos. Legal? Então, globulinas são proteínas que estão presentes no plasma e que normalmente estão aí ligadas com a defesa do organismo. As albuminas são proteínas que têm como propriedade interessante a capacidade de reter líquido. Para quem não sabe, a albumina é a principal proteína presente na clara de ovo. A clara de ovo é praticamente albumina. Para que existe essa albumina na clara de ovo? Para reter umidade, para reter água. Com que objetivo? Ter água disponível para o pobre do embrião que está lá dentro do ovo.
retenção de líquido. Correto? Então existe albumina. A albumina é uma das principais proteínas presentes no plasma. Fibrinogênio, que já apareceu em aula. O que é mesmo fibrinogênio? Tem a ver com a coagulação. Não. Então, mas qual é a relação? Fibrina é a proteína que constitui o coágulo. Não é isso? E o fibrinogênio? Que forma a fibrina. Como? Nós já revisamos isso. Tem um mecanismo que envolve o cálcio. Parabéns, bem lembrado. O cálcio é importante nesse mecanismo. Mas vocês lembram como que é toda a historinha? O fibrinogênio já está presente no sangue. Agora, nesse instante, na circulação de vocês, tem fibrinogênio circulando por todo o corpo no plasma sanguíneo. E esse fibrinogênio está quietinho no canto dele. É uma proteína solúvel que está aí quietinho no canto dele sem fazer nada. Mas se você tiver um ferimento, esse fibrinogênio em algum momento será convertido em fibrina, que é uma proteína insolúvel que vai formar uma rede, um emaranhado, tentando segurar essa hemorragia, essa perda de sangue. Vocês lembram dessa historinha? Então, o que é que precisa para o fibrinogênio virar fibrina? Como? Está chegando lá. Qual é a substância que age diretamente na conversão do fibrinogênio em fibrina? Trombina. E a trombina vem de uma outra substância, protrombina. E o que é necessário para que a protrombina vire trombina? Agora entra uma que vocês falaram agora mesmo. Tromboplastina, também conhecida como tromboquinase. É legal ter isso na cabeça. Pode ser que você não vá usar para nada, mas para o vestibular é possível que use. Então é interessante ter essa sequência. Então o fibrinogênio é uma proteína que já está presente lá no plasma e tem como função participar do processo de coagulação sanguínea. Os eritrócitos, também chamados de hemácias, também conhecidos como glóbulos vermelhos, estão entre as células mais abundantes do sangue. Lembrando alguns detalhes aí. As hemácias são produzidas por um tecido conjuntivo especializado que está presente em determinadas partes do corpo e que recebe o nome de tecido conjuntivo hematopoiético mieloide. Eu sei que vocês adoram esses nomes, então por favor olhe bem para esse maldito nome e tentem entendê-lo, tentem compreender esse nome. Ele é um tecido porque é uma reunião de células afins que desempenham uma determinada função, tem características que se repetem, que são comuns, legal. Conjuntivo porque é um tecido que é rico em substância intercelular. Os demais tecidos do corpo têm substância intercelular, mas em quantidade reduzida. O tecido conjuntivo se diferencia dos demais por ter abundância de substância intercelular. Então, tecido conjuntivo hematopoiético. Tecido hematopoiético é aquele responsável pela hematopoiese. Simples. Pega lá o dicionário, hematopoiese, a função desempenhada pelo tecido hematopoiético. Acabou. Hematopoiese é o processo de formação de células sanguíneas. Hemato é sangue, poiese é construção, formação. Então, hematopoiese, a construção, a formação, a fabricação de células sanguíneas. Então, tecido conjuntivo hematopoiético é um tecido rico em substância intercelular que tem por função fabricar células sanguíneas. E ele é mieloide, mielo é medula. Ele é mieloide porque ele constitui a medula. Que medula?
Medula óssea. A medula óssea é constituída por tecido mieloide. Tecido conjuntivo hematopoético mieloide. A função dele, produção de células sanguíneas. Nesse caso aqui estamos nos referindo às hemácias. Eu encontro esse tecido hematopoético mieloide no interior dos ossos, constituindo a chamada medula vermelha. Agora, cuidado. Este tecido em especial que constitui a medula vermelha é o responsável pela produção das hemácias. São as únicas células sanguíneas? É uma das medulas ósseas. Existe também a medula amarela. Como características gerais, as hemácias são anucleadas. Qual é o significado do prefixo a? Não, é uma negação. Então, se elas são anucleadas, é porque elas não têm núcleo. Legal? São células desprovidas de núcleo. Mas também não existe dentro das hemácias as mitocôndrias. Não existe no interior das hemácias o complexo golgiense. Não existe no interior das hemácias os lisossomos. E tem uma razão muito simples para isso. As hemácias não são células com atividade metabólica intensa. As hemácias não são células que têm por função produzir alguma coisa ou armazenar alguma coisa. Elas não fazem isso. A função básica das hemácias qual é? Transportar oxigênio. A gente costuma ver aí nos livros, etc., transporte de gases, mas de fato a maior parte realmente é o oxigênio, porque o gás carbônico não é transportado em grande quantidade pelas hemácias. Depois a gente vê o detalhe do gás carbônico. Uma hemácia precisa ter o máximo possível de eficácia nesse transporte de oxigênio. Então, conforme a hemácia vai se amadurecendo, conforme ela vai ficando apta a desenvolver a sua função, ela vai diminuindo a quantidade de citoplasma no interior dela, vai eliminando aquilo que não é útil, núcleo, mitocôndria, complexo. Hemácia não se divide, então o núcleo aqui já é inútil. Hemácia não tem metabolismo ativo. Se não tem metabolismo ativo, não precisa daquela história de síntese proteica, né, acontecer tradução, transcrição, não precisa de nada disso. O núcleo é inútil. A hemácia não vai fazer nada ativamente. Portanto, ela não precisa de um estoque ou uma disponibilidade grande de energia. Para que mitocôndria? Ela não vai secretar nada. Não vai produzir nada, não vai exportar nada, não vai armazenar nada, não precisa de complexo golgiense. Ela não vai degradar nada, não vai digerir nada, não precisa de lisossomo. Então, na verdade, durante o desenvolvimento da hemácia, conforme ela vai ficando madura, ela vai eliminando as coisas inúteis e produzindo uma quantidade imensa, não a hemácia, mas a célula que dá origem à hemácia, que recebe o nome de eritroblasto. Eritro, que já apareceu aqui, é uma palavrinha grega que significa vermelho. Eritro é vermelho. Eritrócito, célula vermelha. Tem uma outra célula vermelha chamada eritroblasto. Eu tenho certeza que eu já cheguei a comentar com vocês a diferença de cito e blasto. Quando você tem o nome da célula terminando em blasto, é porque a célula é jovem, é uma célula que vai iniciar desenvolvimento. Quando você tem o nome da célula terminada em cito, é uma célula já madura e diferenciada. Se eu não estou enganado, eu comentei isso quando eu falei dos quinidócitos. Não é verdade? Eu falei dos quinidócitos, falei que os quinidócitos se originavam a partir de células chamadas quinidoblastos. Então é sempre assim, se tem a terminação, as duas palavras significam célula. Porém, se tiver a terminação blasto, é jovem, iniciando o desenvolvimento. Se tiver a terminação cito, já é diferenciada, já é pronta, especializada, já velha, adulta, não velha, adulta, para executar a função, correto? Então, eritrócito são essas células que estão aqui na figura, são células adultas, já estão prontas para trabalhar. Agora,
de onde vieram os eritrócitos? De células chamadas eritroblastos. Os eritroblastos, que são células presentes no tecido conjuntivo hematopoético mieloide, os eritroblastos, que são células presentes na medula vermelha, não na circulação sanguínea, na medula vermelha, tem núcleo, tem complexo golgiense, tem tudo isso. Mas aí como é que funciona? Elas vão produzindo hemoglobina. Hemoglobina é a proteína presente no interior das hemácias, que é a proteína que faz o transporte do oxigênio. Correto? Então, o eritroblasto está lá sintetizando bastante hemoglobina e vai aumentando a quantidade de hemoglobina. Conforme ele vai ficando mais maduro, conforme ele vai chegando próximo à idade adulta, ele vai tendo o seu citoplasma todo tomado por essa hemoglobina. E aí, na história de depender de espaço, preciso de espaço, vai eliminando as coisas inúteis. Quando se torna uma hemácia adulta, quando o eritroblasto converte-se em eritrócito, aí ele já não tem mais aquelas estruturas inúteis já citadas e tem o seu citoplasma completamente preenchido por hemoglobina, para desempenhar o melhor possível a função do transporte de oxigênio. É importante essa função? É claro que é importante. Todo o metabolismo do ser humano, tirando pequeníssimas exceções, é dependente do oxigênio. Se as células do ser humano não receberem oxigênio, elas morrem. Correto? Então, é uma função extremamente importante. Por isso que são células super, ultra especializadas. O fato de não ter núcleo, acho que deixa claro que elas não se dividem. Então, uma vez pronta a hemácia, ela tem um prazo de validade. Ela é incapaz de se dividir, ela não vai se reproduzir. Então, uma vez formada, ela atua desempenhando a sua função, chegou no prazo, ela é destruída, porque não serve para mais nada. O tempo médio de vida de uma hemácia na circulação sanguínea é de cerca de 120 dias. Correto? Então, a hemácia é produzida pelo processo da hematopoiese, lá na medula vermelha. Quando a hemácia está pronta, é jogada na circulação sanguínea. Por cerca de 120 dias, essa hemácia está lá fazendo o transporte do oxigênio. Quando chega já no final da vida dela, desses 120 dias, ela é destruída. Ela é levada para os órgãos, onde acontece um outro fenômeno chamado hemocaterese. Hemocaterese. Hematopoiese é a fabricação das células sanguíneas. Hemocaterese é a destruição das células sanguíneas, quando já não servem mais. Enquanto a hematopoiese está acontecendo nas medulas ósseas, a hemocaterese acontece principalmente no fígado e no baço. Então, baço e fígado são órgãos que estão relacionados com a destruição das células que já não tem mais serventia, as células sanguíneas que não tem mais serventia. Quando a hemácia é destruída, ela é simplesmente reciclada, ela vai ser usada para outra coisa. Então, todo o material que existe nela vai passar por um processo para que seja produzida bilirrubina. Bilirrubina, que é um pigmento importante. Legal? Qual o formato da hemácia? A hemácia tem um formato discoide. O que é um formato discoide? Em forma de disco bicôncavo. Uma face dela é côncava, e se eu observar a face de baixo, vai ser côncava também. Procurem guardar isso, que é comum aparecer em questão. São células sanguíneas bicôncavas, tarará, tarará. Então guardem isso. As hemácias são bicôncavas. Matematicamente falando, é estranho falar isso, aula de biologia, mas matematicamente falando, esse formato é interessante, porque ele maximiza a superfície necessária para as trocas gasosas. Dentre os diversos formatos espaciais possíveis para a célula, esse formato de disco bicôncavo dá uma superfície maior para fazer trocas gasosas. Então, facilita o processo, otimiza o processo.
Agora, olha que interessante. Isso que eu falei da hemácia ser desprovida de núcleo é para mamíferos. É para o ser humano. O ser humano é um mamífero. Os demais mamíferos também têm hemácias anucleadas. Agora vejam, os vertebrados não mamíferos, aves e outros vertebrados, apresentam hemácias nucleadas. Então, se eu observar ao microscópio o sangue de um outro vertebrado que não seja mamífero, eu vou encontrar as hemácias, e essas hemácias terão núcleo no interior. Desenvolvem o mesmo tipo de tarefa, fazem a mesma coisa, são produzidas praticamente do mesmo jeito, mas tem essa característica do núcleo estar presente. Informação que é sempre muito difícil da gente memorizar, mas que, na boa, é besteira vocês ficarem tentando memorizar, porque toda vez que essa informação for necessária, ela de alguma maneira será fornecida para vocês. É claro que pessoas que trabalham com isso, médicos, bioquímicos, biomédicos, veterinários, aí já não é um ser humano, né? Mas veterinários, são pessoas que trabalham com isso, mexem tanto com isso no dia a dia que acabam guardando essas informações. Tá? Mas, na verdade, quando você vai prestar um vestibular, vai fazer uma prova, essa informação é fornecida de alguma maneira. Ou no texto, ou numa tabela, de alguma forma, essa informação é dada para vocês. Então, nós vamos colocar essa informação na aula, mas não é que vocês tenham que ter essa informação decorada. Não há necessidade. Vejam só, é comum nós tomarmos como referência a quantidade de células por milímetro cúbico. Então, se eu tiver 1 milímetro cúbico de sangue, quantas células eu encontro nesse milímetro cúbico? O milímetro cúbico é muito pequenininho. Pega a régua de vocês, se vocês olharem para a régua, uma divisão da régua é 1 milímetro. Imaginem um dado feito com 1 milímetro por 1 milímetro por 1 milímetro. Então é bem pequeno. Legal? Não chega a ser uma gota de sangue, é bem menos que uma gota de sangue. 1 milímetro cúbico. Nos homens, nós encontramos cerca de 5 milhões e meio de hemácias em 1 milímetro cúbico de sangue. É célula para dedéu. Tiveram ideia do tamanho que eu falei para vocês? 1 milímetro cúbico? 1 milímetro por 1 milímetro por 1 milímetro? Aí, cerca de 5,5 milhões de hemácias. E no caso das mulheres, cerca de 5 milhões de hemácias. Por que mulher tem menos? Por que vocês acham? Exigência metabólica menor. Muito bem. Os leucócitos ou glóbulos, olha que bonitinho aqui, vocês têm um leucócito aqui fagocitando bactérias. Com que objetivo? Destruir a bactéria. Para quê? Para não ter ameaça, para retirar a ameaça, para proteger o corpo. E isso é o que a gente chama de defesa, né? Os leucócitos ou glóbulos brancos são células produzidas também por tecidos conjuntivos hematopoéticos. Mas eu posso ter leucócitos produzidos no tecido mieloide, que eu já falei, medula óssea. Mas há também a produção de leucócitos em um outro tipo de tecido hematopoético chamado linfóide. De alguma maneira relacionado à linfa. Mas nós temos aí a produção de células sanguíneas do tipo leucócitos, por exemplo, nos chamados linfonodos, os nódulos linfáticos, que é uma concentração de tecido linfóide. Sim, está relacionado à linfa, com certeza, porque pelo nódulo linfático passa a linfa, mas não é uma conexão assim de, só vai ter lá, porque não, depois a gente entra nos detalhes da linfa. Mas então, produção dos leucócitos acontece também em tecido conjuntivo hematopoético. Tecido conjuntivo hematopoético é aquele responsável pela produção de células sanguíneas, como já falamos anteriormente. Mas essa produção pode acontecer tanto em tecido mieloide, de medula óssea, como também em tecido linfóide, presente no sistema. Aí sim a gente poderia dizer de maneira mais apropriada, relacionado ao sistema linfático. Os linfonodos, por exemplo, são constituídos de tecido linfóide e podem produzir células brancas do sangue. Vejam só,
Na maioria das vezes, os leucócitos têm um formato mais esférico. E diferente das hemácias, eles têm uma riqueza citoplasmática muito grande. Tem citoplasma, tem organelas, porque o metabolismo de um leucócito é muito mais elevado do que o metabolismo de uma hemácia. E algumas das variedades de leucócitos têm a capacidade de apresentar movimentos ameboides. Como assim apresentar movimentos ameboides? Volta lá no estudo dos protozoários. Existe um protozoário chamado ameba, que se caracteriza pela emissão de prolongamentos da membrana preenchidos por citoplasma, que recebem o nome de pseudópodes. Lembram disso? Emissão de pseudópodes. Nós costumamos dizer que esse movimento que a célula apresenta de variar a sua forma, emitindo pseudópodes, ou para locomoção, ou para nutrição, não importa. Nós costumamos chamar esse movimento de ameboide. Então, quando nós nos referimos a movimentos ameboides, nada mais são do que emissão de pseudópodes, correto? A célula é capaz de se deformar produzindo pseudópodes. Então, os leucócitos apresentam, alguns deles, não todos, mas apresentam movimentos ameboides. Correto? Esse aqui certamente não está a menor dúvida de que ele tem movimentos ameboides, porque através da emissão de pseudópodes ele está executando a fagocitose da bactéria. Principal função dos leucócitos é defesa. O processo de defesa é extremamente complexo, não é uma coisa muito simples. O processo de defesa do organismo tem uma série de etapas, uma série de nuances, um monte de pequenos detalhes. Tanto é que existe nas faculdades uma disciplina separada só para estudar a defesa do organismo. É uma disciplina que recebe o nome de imunologia. Legal? É uma parte da biologia aplicada, alguns chamam uma parte da medicina, que estuda exclusivamente a defesa do organismo. Então nós não temos como no ensino médio realmente entrar nos detalhes da defesa, porque aí nós estaríamos tendo um curso de imunologia, o que seria completamente fora do padrão. Não daria tempo, não seria possível, vocês ainda teriam muita coisa para aprender antes de aprender imunologia, então a gente só vê mesmo o básico. Agora, esse básico é todo representado por células brancas, todo representado por leucócitos ou glóbulos brancos. Os leucócitos, basicamente, de acordo com o que a gente observa ao microscópio, podem ser divididos em dois grupos. Existe um grupo de leucócitos que recebe o nome de granulócitos. Grânulo significa grãozinho, pequeno grão. Acontece que alguns leucócitos, quando olhados ao microscópio, dão a impressão de ter um citoplasma cheio de grãos, de pequenos grãozinhos, cheios de grânulos. Ou seja, leucócitos granulócitos são células com pequenos grãozinhos. Onde? No citoplasma. E é uma coisa gritante, assim, já vocês vão ver algumas imagens, você olha ao microscópio, você percebe, as hemácias saltam na sua cara quando você está olhando o sangue ao microscópio. Na hora que você olha lá a gotinha de sangue no microscópio, as hemácias estão lá já tomando conta. E aí naquele mar de células redondinhas, avermelhadas, aparece uma célulazinha maior, com formato diferente, esbranquiçado. Pronto, ali está um leucócito. Alguns leucócitos, quando você observa ao microscópio, tem um citoplasma todo cheio de pontinhos, uma quantidade imensa de pontinhos, que são esses grânulos. Esses grânulos, na verdade, são vesículas, são coisas que estão dentro do citoplasma, são bolsas de membrana dentro do citoplasma, com alguma substância dentro. Aqueles leucócitos que têm uma quantidade abundante de grânulos no citoplasma são chamados de granulócitos. Aí, quando a gente observa as coisas em microscópio, é muito comum nós fazermos uma coloração. A gente pega o material e pinga alguma substância que é capaz de colorir a célula.
Essas substâncias capazes de colorir as células recebem o nome de corantes. Então é muito comum você usar corantes para observar alguma coisa ao microscópio. Por quê? Para facilitar a visualização. E é interessante que existem diferentes tipos de corantes. Quimicamente falando, existem corantes ácidos, existem corantes básicos, existem corantes neutros, e isso é muito usado nos laboratórios. Existem leucócitos que, quando você coloca os corantes que você vai usar para observar ao microscópio, existem leucócitos que se tingem exclusivamente com corantes neutros. Se você colocar um corante ácido, ele ignora a existência desse corante ácido, não tem afinidade química por ele. Você coloca lá um corante básico, ele ignora o corante básico porque não há afinidade química com esse corante básico. Aí você coloca um corante neutro, ele fica todo colorido. Então, aqueles leucócitos cujos grânulos citoplasmáticos se tingem com corantes neutros, olha só, filo significa afinidade, amizade. Então, neutrófilo é um leucócito cujos grânulos têm afinidade por corantes neutros. Então eles foram batizados de neutrófilos. Da mesma maneira existem os eosinófilos e existem os basófilos. Basófilos são leucócitos cujos grânulos têm afinidade por corantes básicos. Os eosinófilos, aí tem aí o nomezinho que parece que não tem muita lógica com o resto, né? Mas é que o corante ácido, mais comumente usado no laboratório, recebe o nome de eosina. É um corante ácido. Então, esses leucócitos têm uma grande afinidade por esse corante ácido chamado eosina. Por isso, eles foram batizados de eosinófilos. Então, neutrófilos, eosinófilos e basófilos são todos leucócitos cujos citoplasmas são ricos em grânulos. Portanto, neutrófilos, eosinófilos e basófilos são leucócitos granulócitos. É um recorde de nomes aqui, né? Mas fazer o quê? Não posso fazer nada, sinto muito, vocês que vão prestar vestibular, isso vai de alguma maneira ser cobrado. Ok? Agora, se você olha o leucócito lá no microscópio e o citoplasma parece liso, sem ter esses grãozinhos, aí eles são chamados de agranulócitos. Granulócito, célula com grânulos. Agranulócito, células sem grânulos. E aí nós destacamos aqui os linfócitos e os monócitos. Já que eles não têm esses grânulos, nós não usamos esse critério para dar nomes a eles, e aí os nomes acabaram saindo um pouquinho fora do padrão dos demais. Linfócitos e monócitos. Portanto, isso aqui é básico, tá? Existem outras células de defesa, não são só essas. Há outras células de defesa, mas por enquanto nos interessam essas que são as presentes no sangue. Neutrófilos, eosinófilos, basófilos, que são leucócitos granulócitos, linfócitos e monócitos, que são leucócitos agranulócitos. Todas elas células brancas, todas glóbulos brancos. Esse é um neutrófilo. Hemácia, 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 e de repente uma célulazinha diferente aqui no meio. Você olha para o citoplasma, você vê um monte de bolinhas no citoplasma. São os grânulos. Esse, no caso, no tratamento feito com os corantes usados em laboratório, ele se cora com corantes neutros. Por isso, esse é um neutrófilo. Isso é uma fotografia real ao microscópio. É assim que a gente enxerga ao microscópio. Olha lá, os neutrófilos agem quando o organismo sofre algum processo de infecção fúngica ou bacteriana. Se o seu organismo for atacado por alguma bactéria, se o seu organismo for atacado por algum fungo, isso vai desencadear a ação dos
neutrófilos que vão buscar essas bactérias, vão buscar esses fungos com o objetivo de proteger o seu organismo. Então significa que se você tiver um exame de sangue e esse exame de sangue demonstrar uma quantidade elevada de neutrófilos, o médico já vai associar isso a um processo infeccioso, certo? E aí ele provavelmente vai investigar que tipo de processo infeccioso é esse. Então, são leucócitos intimamente ligados ao combate das infecções bacterianas e fúngicas. Nós encontramos leucócitos também em pequenos processos inflamatórios. Alguma coisa que pode desencadear uma inflamação. Inflamação é uma situação em que você tem um afluxo de células de defesa para um determinado local para combater alguma coisa. Essa coisa pode ser um agente estranho, pode ser uma célula bacteriana, ou pode ser simplesmente resultado do contato de alguma substância que te fez alguma irritação, alguma coisa do gênero. Pequenos processos inflamatórios também acabam atraindo a ação dos neutrófilos. O legal é que essas células, quando chegam ao local em que elas vão combater esses agentes estranhos, esses invasores do organismo, na hora que elas chegam ali, elas travam uma verdadeira batalha. E aí o que vai acontecendo? Elas vão fagocitando bactérias, ou fungos no caso, vão fagocitando os invasores, só que tem um problema. Na hora que elas fagocitam esses invasores, elas morrem. Elas destroem o invasor, só que se destroem junto. E aí, aquele local em que aconteceu essa batalha entre invasores e defensores, vai virar um campo de batalha com uma concentração imensa de células mortas ali. Essas células mortas, resultantes dessa batalha, é que nós chamamos de pus. Então, se você tiver um processo infeccioso por bactéria, esse processo infeccioso pode levar à formação de pus. E as células que estão intimamente ligadas à formação de pus são os neutrófilos. Correto? Então, quando você vê o pus, esse pus nada mais é do que um acúmulo de células mortas, decorrentes da batalha entre os agressores e os defensores. Tá bom? É nojento isso, nojento pra caramba. Cuidado que isso daí pode acontecer no interior do corpo. Isso pode acontecer no interior do corpo. Você normalmente vê pus em ferimento, essas coisas, não é verdade? Mas o pus pode surgir também no interior do organismo. E aí, se esse pus não tiver um ponto de saída, porque ele vai acumulando, a batalha vai acontecendo, vai acumulando esse pus. Se não houver um ponto de saída, se não tiver como ele sair de dentro do local que ele está, ele pode acumular e começar a inchar esse local. Se houver esse acúmulo de pus no interior do organismo, formando um inchaço, uma coleção muito grande de pus num determinado local, isso dará origem ao abscesso. Abscesso é um inchaço produzido por uma quantidade imensa de pus que ficou represada no local. Como que tira isso? Então, aí cada caso é um caso. Se for um abscesso de fácil acesso, normalmente faz-se um corte e deixa o negócio drenar. Se não, pode ser necessário cirurgia. No caso, vamos supor, de infecção na garganta, cria pus, se toma antibiótico, ele vai agir. O que é o antibiótico? O antibiótico ele mata a bactéria. Exatamente. Ele ajuda os neutrófilos. Ele ajuda os neutrófilos, porque aí ele vai estar eliminando o agente bacteriano. A partir do momento que ocorre a eliminação dos agentes bacterianos, a infecção regride, então não haverá mais o trabalho dos neutrófilos. Legal? Pode formar o pus na garganta, pode formar pus no dente. O pus pode se formar em qualquer situação. Basta que haja aí um processo infeccioso bacteriano com a ação de neutrófilos tentando bloquear isso. Só que o trabalho deles é ferradão. Na hora que ocorre essa invasão bacteriana, o organismo produz muito
muito desses neutrófilos, porque a briga é no mano a mano. É exatamente isso, é a briga no mano a mano. Sabe, em filmes de guerra antigos, não filmes antigos, mas filmes de guerras antigas, em que, por exemplo, Coração Valente e outros filmes do gênero, que o povo, aquele 300, é outro exemplo, né? O povo vai correndo um para cima do outro, e é espada cara a cara. A luta dos neutrófilos é exatamente assim, é no mano a mano, né? Então tem lá o agente infeccioso bacteriano invadindo o seu organismo, vai um batalhão de neutrófilos para lá, e eles vão brigar na porrada mesmo, o neutrófilo contra a bactéria, cara a cara. Legal? Se a bactéria vencer, porque o neutrófilo fagocita a bactéria, inutiliza a bactéria e morre. Mas se a quantidade de bactérias for muito maior do que a quantidade de neutrófilos, o que vai acontecer? A bactéria vence a batalha, e aí a doença se estabelece. Aí nesse instante que começa a ser necessário você ajudar o combate através de medicação. Correto? Legal? É uma batalha violenta. Se nós pudéssemos assistir de perto, seria muito interessante. Os neutrófilos se caracterizam normalmente por apresentar um núcleo multilobado. Vamos entender isso? A célula é essa aqui. Essa parte mais escura aqui é o núcleo dela. Percebam que é um núcleo só, mas ele é formado por pedaços. Cada pedaço do núcleo, cada parte do núcleo que aparece aqui é um lobo. Então, este núcleo que aparece nessa foto tem 3 partes. Então ele tem 3 lobos. Então ele é um núcleo multilobado. Legal? Então toda vez que vocês virem isso, multilobado, é que não é um núcleo redondinho como aparece nos desenhos de livro, né? É um núcleo, na verdade, formado por várias partes. Isso aqui é um núcleo só. Um só. Tem ligado, tá ligado? Ó. Isso aqui tá ligado a isso aqui, ó. Tá vendo? Ó? Existe ligação aqui. Certo? É um núcleo só, mas formado por partes que se destacam. Correto? Então, neutrófilos caracterizam pela presença desse núcleo multilobado. Tem uma granulação muito fina no citoplasma, você enxerga os grânulos, mas esses grânulos são pequenininhos. E, conforme eu já disse a vocês, a principal função deles é fagocitar bactérias. Correto? Tá bom? Quando você tem uma inflamação aguda, quer dizer, o agente infeccioso apareceu. O agente infeccioso acabou de aparecer. Falou, estou chegando, estou invadindo. Inicia-se uma resposta inflamatória. Então aquele local aquilo vai atrair outras células, que já vão aparecer. Começa a vazar plasma do sangue para aquele local, porque aí carrega células de defesa junto, e começa a primeira batalha. Eu sei lá, estou mexendo aqui na madeira, tem uma farpinha aqui na madeira, essa farpa entrou no meu dedo, carregando bactérias juntos para dentro do meu dedo. Imediatamente inicia-se aqui um processo inflamatório. Legal? Nesse processo inflamatório, o corpo está tentando oferecer o primeiro combate. Vamos tentar evitar que o agente chegue, que ele se estabeleça. Ele está chegando, mas ele ainda não se estabeleceu. Então vamos evitar, vamos oferecer o primeiro combate contra os caras. Esse primeiro combate, então, é a responsabilidade dos neutrófilos. São os caras da porrada, são os caras que vão lá para tentar conter o negócio. Certo? Legal? Esses são os neutrófilos. Os eosinófilos são leucócitos que estão diretamente relacionados a infecções parasitárias. Vejam só, nós costumamos chamar de infecção parasitária aquela que é provocada por outros organismos que não bactérias e fungos. Então você está tendo aí um ataque de, sei lá, protozoários ou quaisquer outros parasitas, você tem uma infecção parasitária. O combate a infecções parasitárias está normalmente nas mãos dos eosinófilos. E
são as células que mais aparecem durante uma reação alérgica. Quem aqui tem comumente reações alérgicas? Qualquer coisinha já está espirrando, nariz coçando, né? Já se empipoca todo. É graças a essas células que estão diretamente relacionadas a respostas alérgicas. Isso também pode ser, por exemplo, numa picada de mosquito, né? O mosquito picou, normalmente existe uma reação alérgica naquele ponto da picada. Ali, se nós fizermos uma coleta de material e colocarmos ao microscópio, é muito provável que vamos encontrar uma certa quantidade de eosinófilos ali presentes. Notem que, diferente da célula anterior, diferente dos neutrófilos, os eosinófilos têm um núcleo normalmente formado por apenas 2 lobos. Portanto, é um núcleo bilobado. Apenas 2 lobos. Os grânulos estão presentes no citoplasma. Se nós analisarmos com muito detalhe, nós percebemos que os grânulos presentes no citoplasma dos eosinófilos são ligeiramente maiores do que aqueles presentes no citoplasma dos neutrófilos. Agora olha esse aí, ó. Aqui você não está vendo nem o núcleo dele. Ah, isso não é o núcleo? Não. Esses são os grânulos. Esses são os grânulos. Esse é um basófilo. Os basófilos estão diretamente relacionados também às respostas alérgicas, às reações alérgicas e reações antigênicas. Como assim? A bactéria está lá. A bactéria invadiu o seu organismo. Mas ela é uma célula, é um organismo inteiro que está tentando penetrar no seu organismo. Então vamos combater, vamos mandar um batalhão para tentar segurar isso. Que células constituem esse batalhão para oferecer o primeiro combate ali? Os neutrófilos. Aí, os neutrófilos tentam lá no mano a mano segurar a invasão bacteriana. Mas o negócio foi, e eles não conseguiram combater essas bactérias. As bactérias conseguiram, cair na circulação sanguínea e se espalhar pelo organismo. Aí as bactérias se estabeleceram. Elas vão começar a liberar na corrente sanguínea substâncias que são tóxicas a você. São as chamadas toxinas bacterianas. As toxinas bacterianas têm ação antigênica, ou seja, elas são antígeno. Elas vão levar o seu organismo a oferecer uma resposta imunológica àquele ataque. Aí já não adianta mais neutrófilo. O neutrófilo consegue combater a célula bacteriana. Eu mato a célula e pronto. Agora não é mais questão de combater a célula, porque ela está liberando substâncias no sangue, substâncias que vão entrar na sua circulação. Essas substâncias só podem ser combatidas por outros processos que não o mano a mano. E outra, não adianta mais também eu manter o batalhão de neutrófilos destruindo bactérias, já que o ataque agora é outro. Então, ao mesmo tempo que continuarão existindo células tentando segurar essas bactérias, precisam algumas novas células para combater a substância que ela jogou no negócio. Então, tem bactérias atacando o seu organismo. Então vai lá, manda os neutrófilos lá para combater, para literalmente destruir essas bactérias. Mas as bactérias já se estabeleceram e começaram a liberar substâncias no seu organismo que vão te prejudicar. Então existe uma outra frente de batalha. Legal? Essa outra frente de batalha é constituída por basófilos. Correto? Para tentar segurar esse outro lado do ataque. Os basófilos têm no interior dos grânulos, entre outras coisas, uma substância que recebe o nome de histamina. Quem tem reação alérgica com frequência, consome um medicamento do tipo antihistamínico. Já ouviram falar isso? Antihistamínico? A histamina é uma substância vasodilatadora. Uma substância vasodilatadora. O que é uma coisa vasodilatadora? É uma substância que faz os vasos se dilatarem. Alguém tem noção para quê? Exatamente. Veja, qual é
o principal transportador de células de defesa no meu organismo? O sangue. Então aconteceu uma invasão aqui. Sei lá, chegaram agentes invasores aqui, bactérias, chegaram aqui. Eu preciso mandar células de defesa para cá. Então, com a presença desses basófilos, vai acontecer ali um estímulo, esses basófilos vão chegar naquele local e vão liberar naquele local a histamina. Na hora que essa histamina é liberada naquele local, o vaso se dilata. Na hora que o vaso dilata, aumenta a quantidade de sangue que passa por ali. Ora, aumentando a quantidade de sangue, mais células vão chegar. Então esse é um dos passos importantes no processo de resposta de defesa do organismo. Vocês viram como é? As coisas são interligadas, mas tudo cheio de detalhes. E eu estou passando para vocês o resumo do resumo do resumo do resumo. Apesar de não conseguir enxergar o núcleo, existem técnicas que a gente pode usar em laboratório para tirar a cor dos grânulos e colocar a cor no núcleo. Legal? E aí a gente consegue perceber que os basófilos têm núcleo bilobado, quer dizer, um núcleo formado por 2 pedacinhos, ou um núcleo trilobado, formado por 3 pedacinhos. Mas isso normalmente a gente não enxerga, porque num exame corriqueiro, né, numa maneira padrão de você observar isso, você tinge os grânulos e não os núcleos. Esse é um linfócito. Olha que célula simpática. Volta aqui para foto. Ah, tá. Muito diferente. Ao redor deles se destacou ao redor. São hemácias. São hemácias. Sempre, em todas as fotografias, essas outras células são hemácias. Gente, olha que legal. Vocês estão vendo um halo tênue ao redor disso aqui? É o citoplasma. Note como a gente praticamente não vê o citoplasma, por causa da ausência de grânulos. Os grânulos até existem, mas eles são tão pequenininhos que passam despercebidos para nós. E essa coisa gigantona colorida aí é o núcleo da célula. É o núcleo da célula. Os linfócitos, apesar de estar presentes no sangue, são muito mais comuns no tal do sistema linfático, que é onde circula a linfa. Daí o nome linfócitos, células da linfa. Estão presentes no sangue? Estão, mas eles são mais comuns no sistema linfático. Principal característica dele é citoplasma agranulócito, com o núcleo grande tomando quase que todo o citoplasma. Quando a gente encontra o linfócito que tem um citoplasma gigante e o núcleo meio perdido lá dentro, é porque algum processo imunológico está em ação. Correto? Mas normalmente eles têm assim um núcleo bem grandão, bem visível, ocupando grande parte do citoplasma. Consequentemente, se você tem um núcleo muito grande, o citoplasma acaba sendo muito pequeno. Correto? Existem os chamados linfócitos B. Linfócitos B. As células B. Os linfócitos B são células especializadas na produção de anticorpos. Anticorpos, nós já discutimos isso, são proteínas que combatem antígenos. Eu tenho uma proteína invasora, uma proteína que vem ao organismo causar algum tipo de doença no organismo. Para combater essas proteínas invasoras, esses antígenos, nós usamos os anticorpos. Os anticorpos são fabricados principalmente pelos linfócitos B. Uma outra coisa que o linfócito faz é o que a gente chama de apresentação de antígeno às células T, que são outro tipo de linfócito que tem normalmente como tarefa o combate a vírus e também combate às células cancerosas. Ambos são linfócitos, tanto as células B quanto as células T são linfócitos. Para encerrar a parte de células sanguíneas, os monócitos. Tem o citoplasma, que praticamente a gente nem percebe por causa da aparente ausência de grânulos, não é verdade?
mas a gente consegue distinguir ambos pelo núcleo. Aqui o núcleo esférico, bem bonitinho, e aqui um núcleo que a gente diz reniforme. O que é um núcleo reniforme? Em forma de rim. Em forma de rim. Reniforme. Gente, não dá, não tem como. Mas ó, feijão. A gente diz que o feijão tem forma reniforme. Os monócitos são especializados em fagocitose. Também fazem a apresentação de agressores às células T, só que é diferente. Enquanto os linfócitos B apresentam antígeno, quando vocês ouvirem a palavra antígeno, é sempre molécula. Esse carinha aqui fagocitou uma célula, destruiu a célula, aí ele pega fragmentos dessa célula que ele destruiu e apresenta aos linfócitos T. Tá legal? São diferentes. Um apresenta antígenos, outro apresenta fragmentos celulares. Para quê? Porque os linfócitos T também estão ligados de alguma maneira à memória imunológica e ao início da resposta imunológica. Vocês sabem qual é a grande sacada do maldito do HIV? Quem é o HIV? É o vírus da AIDS. A grande sacada do HIV é o seguinte: enquanto os outros vírus atacam o organismo em diferentes lugares, o HIV é um vírus desgraçado, porque ele vai atacar exatamente